Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem? Bom estar aqui com vocês novamente. Hoje, seguimos a proposta de conhecer a nossa rede de apoio e, dando continuidade, vamos abordar o Serviço de Proteção Social Especial. Na nossa última aula, vimos que a proteção social são mecanismos criados pela sociedade, tendo em vista proteger seus membros contra aquilo que pode limitar a sua capacidade de atender às suas necessidades fundamentais. Falamos do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, que é uma unidade pública, estatal, descentralizada da política de assistência social, sendo responsável pela organização e oferta dos serviços de proteção social básica. Lá, nós percebemos que a proteção social básica trabalha com a ideia de prevenção, não é mesmo? Ela prevê a garantia de direitos em perspectiva preventiva. Já a proteção social especial, não. O sujeito vai estar em condições, claro, de vulnerabilidade social, mas seus vínculos afetivos sociais estão prestes a serem rompidos. Então, vamos lá. Nos pilares da proteção social, temos a proteção social básica, a proteção social especial. Elas são subdivididas em 3 proteções sociais. A proteção social especial, que é o fortalecimento de vínculo, aquele que nós conversamos na aula passada, e a proteção social especial, que é dividida em 2 esferas. A proteção social de média complexidade e a proteção social de alta complexidade. É dessa forma que subdividimos a escala de risco e vulnerabilidade. Os serviços de proteção social especial fazem parte do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e tem como objetivo promover atenção socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social. Dentre o serviço de proteção social especial, como dizemos, temos a proteção social de média e alta complexidade. A proteção de média complexidade, a proteção de média complexidade abarca um conjunto de serviços e programas que objetivam reduzir os agravos, reparar danos, resignificar as violações sofridas e contribuir com o fortalecimento da autonomia do sujeito. Nessa proteção, requer maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e individualizada com acompanhamento sistemático e monitorado. Ela oferece atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e que ainda demandam intervenções especializadas. Essas intervenções são realizadas pelos profissionais do CREAS, que é o nosso Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua. Já a proteção de alta complexidade são aquelas que garantem a proteção integral a indivíduo ou família em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos e extremamente fragilizados. Isso por meio de serviços que garantem moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça e necessitam ser retirados do seu núcleo familiar ou do seu núcleo comunitário. Para que você entenda melhor, se a gente tiver uma visão em relação à estrutura da saúde, que é uma estrutura que conhecemos facilmente, o CRAS, ele basicamente se assemelha com as propostas de prevenção da unidade básica de saúde, que é o posto de saúde mais pertinho da sua casa. Quando voltamos o olhar para a proteção social especial e comparamos com as áreas da saúde, a média complexidade estaria ali semelhante ao que chamamos de policlínicas dos prontos de atendimento.
Já a alta complexidade seria, comparando com a saúde, os grandes hospitais ou os hospitais gerais. No nosso município, a rede socioassistencial de serviços da proteção social especial de alta complexidade acolhe demandas que, diante das suas necessidades específicas, são direcionadas ao serviço apropriado. Como, por exemplo, temos o abrigo institucional para adultos e famílias, abrigo para mulheres em situação de violência, serviço de atendimento ao migrante, serviço de proteção em situação de calamidade pública e de emergência, e também o acolhimento institucional a crianças e adolescentes, que é o acolhimento provisório e, excepcionalmente, crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medidas de proteção diante do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou os responsáveis legais encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Como podemos perceber, o acolhimento é direcionado às pessoas que estão em situação de risco pessoal e social, ou aquelas que tiveram, de fato, os seus direitos violados. Como exemplos, as crianças e adolescentes em situação de trabalho, adolescentes em medidas socioeducativas, crianças e adolescentes em situação de abuso ou exploração sexual, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, migrantes, usuários de substâncias psicoativas e outros usuários em situação de abandono, e também a família, com presença de formas de negligência, maus tratos e violência. Bom, pensando no viés da violência em situações vivenciadas, principalmente por nossas crianças e adolescentes, trouxe alguns pontos de atenção que às vezes não damos conta em também ser atos violentos, já que quando pensamos na violência em si, às vezes visualizamos a violência física, tapa, soco, chute, puxões, empurrões, ou a utilização de algum artefato com o objetivo de impor-se pelo uso da força. A violência física é o uso da força como meio de educar. Muitos pais ou responsáveis surram seus filhos porque entendem ser um bom corretivo. Acreditam que o fato de terem sido educados de maneira agressiva os tornaram o que são. E assim educam, esquecendo-se das dores que eles carregam consigo. Trouxemos então outros atos violentos, como a violência patrimonial, que é o abuso financeiro e econômico, que é o ato praticado por pais ou responsáveis, ou uma instituição que consiste na exploração imprópria ou ilegal e no uso ou não consentido de benefícios de prestação continuada, recursos financeiros e patrimoniais, não custeando as necessidades básicas de crianças e dos adolescentes primordiais para o seu desenvolvimento saudável. Outro ato de violência é a adoção ilegal. Chamada de adoção à brasileira, consiste em um modo pelo qual a mãe ou a família biológica dá a criança para uma outra pessoa, escolhida por ela e às margens dos trâmites legais. Muitas vezes, o casal adotante registra a criança como se fosse filho biológico. Ou seja, o registro dessa criança ou desse adolescente em nome da pessoa que não são seus pais biológicos e que não atende ao procedimento estabelecido em lei. Gente, atenção! Registrar filho de outra pessoa como se fosse seu ou atribuir parto alheio como próprio é crime, previsto no artigo 242 do Código Penal. E transferir crianças ou adolescentes a terceiro sem autorização judicial é um claro desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra situação de violência é o aliciamento sexual infantil online. Você, por um acaso, já recebeu alguma imagem conhecida de seus
fotos no seu celular, e-mail, recados do blog ou qualquer site de relacionamento com convites de encontro, imagens de sexo ou conteúdos impróprios para a idade. Isso pode ser uma tentativa de aliciamento, podendo resultar até mesmo em sequestro. As primeiras ações necessárias são afastar a criança abusada do abusador, procurar autoridades para denunciar o abuso e iniciar uma psicoterapia o quanto antes. O profissional psicólogo vai lhe orientar como lidar com a família e com essa situação. Outra forma de violência que a gente tanto ouve falar é o bullying. Apesar de ser um nome tão comum, o bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, praticado por um indivíduo ou um grupo, causando dor e angústia, sendo executada dentro de uma relação desigual de poder. No Brasil, o bullying é traduzido como ato de bulir, tocar, zombar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes, dentre outros. No cenário escolar, esse tipo de violência é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitivas por um ou mais alunos contra um ou mais colegas, que requer muita atenção de todos os envolvidos. E direcionando esse olhar para o papel da família, cabe a cada responsável orientar a sua criança ou adolescente para que tenham consciência da gravidade do mal que isso causa. Ainda no viés da violência e violação de direito, e que também cabe aos responsáveis legais a orientação quanto à igualdade, temos a discriminação, que é a prática de tratar as pessoas de maneira diferente, com base em distinções feitas, sem levar em conta o mérito individual em razão da sua pertença a uma determinada raça, cor, sexo, nacionalidade, origem, orientação sexual, identidade de gênero e outro fator. E eu não estou a falar de preconceito. O preconceito é a prova da falta de informação de uma pessoa, pois para quem se informa, é fácil saber que todos nós somos formados de uma mistura de etnias, sem contar também que não importa a cor da pele, nem as condições financeiras, nem que tipo de música ou estilo seja a pessoa. O preconceito é o pré-julgamento. Já a discriminação é o ato de diferenciar, de dar tratamento diferente. Ela é a ausência de igualdade ou a manifestação das preferências, causando separações sociais entre os indivíduos. Seguindo a nossa lista de violências, nós temos também a negligência e abandono. A violência do abandono ou da negligência caracterizada pelo descaso dos pais ou dos responsáveis para com as coisas que são essenciais ao desenvolvimento sadio dos filhos. Estamos a falar de uma recusa de omissão por parte dos responsáveis legais em prover as necessidades básicas e fundamentais. É o descuido com a alimentação, com a saúde, com a higiene, com a vida escolar, com o vestuário e tantos outros. Esses atos são praticados por pessoas de todas as classes sociais e pode gerar consequências graves que perduram por anos ou por toda a vida da vítima. Outra situação gravíssima que a gente não pode deixar de falar é a violência sexual. A violência sexual é o ato onde um ou mais adulto, do mesmo sexo ou não, usam a criança ou adolescente com a finalidade de obter prazer sexual. Não é só o uso da criança ou do adolescente como parceiro sexual, mas também quando o adulto estimula e manipula os órgãos sexuais da criança ou forçam-nas a estimular ou manipular, impondo-se pela força, pela ameaça ou pela sedução, com palavras ou com oferta financeira, favores ou presente, independente do valor e da natureza, podendo ser até um prato de comida. Importante falar também é do trabalho infantil. O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental.
Ele é todo o trabalho realizado por pessoas que tenham menos da idade mínima permitida para trabalhar. No Brasil, o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes até 14 anos. Adolescentes entre 14 e 16 podem trabalhar, mas na condição de aprendizes. Dos 16 aos 18, nas atividades laborais são permitidas, desde que não aconteça das 22 às 5 horas e não sejam insalubres e nem perigosas. O trabalho doméstico infantil em casa de terceiros é uma das formas mais comuns e tradicionais de trabalho infantil, sendo caracterizado por todas as atividades econômicas realizadas por pessoas menores de 18 anos, fora do seu núcleo familiar e pelas quais elas podem ou não receber alguma remuneração. Isso é exploração no trabalho infantil. Enquanto ajudar a lavar a louça em casa, arrumar a própria cama, aprender a cuidar da plantação ou outras atividades que fazem parte da rotina da casa não são considerados trabalho infantil. São atividades de socialização e transmissão de conhecimento. Bom, finalizando as nossas listinhas de violência, com foco ainda na criança e do adolescente, eu não poderia deixar de falar da violência psicológica. Essa violência é um ato que humilha, que rejeita, fere moralmente a criança ou adolescente. Envolve a indiferença, a rejeição afetiva. Pode haver o uso de frases como: você é burro, você é um inferno na minha vida, eu ainda vou te matar. Assim como colocar as crianças de castigo em um quarto escuro ou amedrontá-las de outras formas. Essas são atitudes que causam danos, que prejudicam o desenvolvimento psicológico e social da criança. A violência psicológica traz consequências para a saúde mental e física. Ela pode causar problemas como depressão, ansiedade e até pensamentos suicidas. A pena que esse tipo de violência doméstica e familiar era de 6 meses a 1 ano. A pena mínima é reduzida para 3 meses e a máxima aumentada para 3 anos, acrescentando 1/3 do caso de pessoas com deficiência. Bom, trouxe algumas formas de violência com um olhar voltado principalmente nas situações voltadas para a violação de direitos mais frequentes no universo das crianças e adolescentes. Mas é importante que todos estejam atentos às situações de violação aos direitos de diferentes grupos de pessoas, no intuito de contribuir positivamente para dar fim a uma realidade tão triste. Voltando os olhos para as nossas crianças e adolescentes como ponto de atenção, precisamos de fato ter esse cuidado em observar, identificar e denunciar, dando voz ao pedido de socorro que muitas vezes não sabem ou estão ameaçados de pedir ajuda. Se você precisar de alguma forma que você possa estar contribuindo, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Denuncie. Temos vários canais onde podemos fazer uma denúncia anônima e salvar a vida de uma pessoa. Lembra do CRAS? Ele também pode ser a sua porta de entrada. Ele está pertinho da sua casa e é um canal que você pode usar. Lá existem profissionais capacitados que vão acolher a sua denúncia e tomar as medidas necessárias para a intervenção. Outro canal, se tratando de violência de direitos de nossas crianças, é o Conselho Tutelar. No nosso município, ele fica ali na Barba Eleodora, bem no centro, mas acolhe suas denúncias também pelo telefone fixo ou no celular de plantão. Outro canal, se tratando de violência de direitos de nossas crianças e adolescentes, é o Conselho Tutelar. No nosso município, ele fica situado na Rua Barba Eleodora, bem no centro da cidade, mas acolhe sua denúncia também pelo telefone fixo 3271-5414 ou pelo celular de plantão 99974-8633. Mas se nenhum desses canais, por algum motivo, você não se sentir à vontade, faça sua parte através do Disque 100. Nesse canal, você disca para o número 100, passa pelo atendimento eletrônico e, após selecionar a opção desejada, é encaminhado ao atendimento humano. O atendente registra a denúncia e fornece o número do protocolo. O Disque 100 funciona diariamente, de 8 às 22 horas, inclusive nos finais de semana e feriados.
As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização de acordo com a competência e as atribuições específicas, priorizando sempre o Conselho Tutelar como porta de entrada. E no prazo de 24 horas, mantendo seu sigilo e identidade. Em todas essas plataformas, as denúncias são gratuitas, anônimas e com o número de protocolo, o denunciante pode acompanhar o andamento. Bom, espero ter contribuído e trazido informações para ajudar a você, sua família ou alguém que você conheça e precisa de você. Um grande abraço, um beijo e cuide-se. E para acessar nossa atividade na plataforma SMED, aponta a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, SMED GV. Fiquem com Deus!